Amém? Glória a Deus. Provérbios 29:15, na minha tradução, diz o seguinte: todos encontraram? Amém? Lembra que eu estou usando a tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Provérbios 29:15 diz assim: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Vou ler mais uma vez. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Amém? Eu gosto sempre de retratar as coisas que acontecem hoje, para que todos saibam que a Bíblia não é um livro ultrapassado, que a Bíblia não é um livro antiquado, não é um livro velho, não é um livro de histórias, não, é a palavra de Deus escrita para nos ensinar a viver rumo ao caminho dos céus. É o manual da humanidade. Deus criou o ser humano e deu um manual chamado a sua palavra. A gente compra um equipamento, vem com um manual de instrução. Deus fez o homem e deu um manual de instrução, a sua palavra. Quando eu li esse versículo em Provérbios, me passou um filme na minha cabeça. Eu gosto de assistir jornal, eu amo assistir jornal. Eu corro todos os jornais, vou no jornais escritos como os também de televisionados. Vou para o rádio de manhã, ligo, vou daqui para o trabalho ouvindo notícia. E sabe qual é a maior notícia que nós ouvimos? Assassinatos, jovens presos e mortos, adolescentes se destruindo. E eu chego à conclusão que a geração dessa década é uma das piores gerações que já tivemos na terra. Esse Provérbios me trouxe a lembrança. Por que tanto jovem morre? Por que tanto jovem é preso? Por que tanto jovem se perde? Por que tanta menina se prostitui? Por que as famílias estão se destruindo? Por que as mães estão chorando em cima dos cadáveres dos filhos? Por que as mães estão se humilhando, passando vergonha no domingo na porta de um presídio para entrar, para visitar o filho que está preso, a filha que está presa, se humilhando, se submetendo a uma revista que, diga-se de passagem, é humilhante para uma mãe que pôs um filho no mundo e criou ele. Fora o complexo que elas sentem, a vergonha de se achar impotente, incapaz, culpada pelo que os filhos estão fazendo. Elas se olham e dizem assim: onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Por que eu não merecia isso? São muitas as mães passando vergonha nessa década. Muitas as mães que, quando o filho não é usuário de droga ou não é ladrão, ela tem a vergonha de criar o neto porque o filho abandonou as suas famílias. São adolescentes que estão destruindo as suas vidas e fazendo a mãe e os pais, melhor dizendo, passarem vergonha. Foi o que o Provérbios disse: bom corrigir, disciplinar a criança. Ele fala disciplinar um jovem ou uma criança. O provérbio vai dizer também no 22: ensina o caminho por onde teu filho deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. O problema é que, na maioria das vezes, as crianças não foram instruídas no caminho. E instruir não é colocar somente na escola. Instruir não é dar uma profissão a eles, não é formar eles academicamente, não, é formar caráter celestial nos seus filhos, é formar homens de Deus,
É formar homens tementes ao Senhor, porque só o temor do Senhor faz o homem não ser mau e irresponsável. Só o temor do Senhor faz o homem andar em disciplina. Só o temor do Senhor faz o homem ser uma pessoa boa. Só o temor do Senhor faz o homem amar. Falta-se amor no meio da juventude. Falta-se consciência no meio da juventude. Falta-se bom senso, caráter no meio da juventude. Por quê? Porque as mães do passado, eu me incluo nisso porque eu tenho idade, tenho filhos. Os pais do passado, as mães e os pais, eles não instruíram seus filhos no caminho do Senhor. Eles encontraram uma metodologia científica, acadêmica, para conduzir as suas famílias. E a Bíblia diz bem claro, é bom corrigir e disciplinar a criança. Ou seja, nos dias de hoje, você vê mães dando um celular ao menino para que o menino não chore. Mães fazendo a vontade da criança para que a criança não fique fazendo rebeldia. Mães que não são capazes de botar um filho no castigo e eles ficar no castigo. Mães que não são capazes de desligar a televisão enquanto o filho assiste. Mães que não são capazes de colocar um prato de comida e dizer: você vai comer. Porque o menino diz: você não vai fazer eu comer. Mães que não têm autoridade, pais que não têm autoridade sobre os filhos, não estão ensinando a ter disciplina espiritual, a ter caráter divino. A Bíblia manda até dar com vara, mas a Bíblia também diz para não espancar seus filhos, e eu vou explicar isso. Provérbios, capítulo 13, verso 24. Volta aí, algumas páginas. Provérbios 13, 24. Olha o que diz. Quem não castiga o filho, não o ama. Em algumas traduções está dizendo quem não corrige. Quem não castiga o filho, não o ama. Quem ama o filho, castiga enquanto é tempo. Tem um ditado popular que diz assim: pau que nasce torto, nunca. Pelo contrário. Quando você pega uma árvore pequena, que ela está crescendo torta, você pega, bota uma escora e bota, ela vai se consertar, porque ela cresce certa. Depois de grande é que não dá para consertar, porque o tronco já ficou rígido. O problema está aí. Menino pequeno não tem disciplina, nem acadêmica, nem espiritual. Quando cresce, não adianta. Não adianta. Eu sou prova viva. Depois que está grande, tem suas próprias convicções, suas próprias ideias, e não vai seguir. Vai seguir o que ela foi mais alimentada, e foi a palavra do mundo. Mãe e pai passam o tempo pensando em ganhar dinheiro, passa o tempo tentando ficar rico, em viver as suas vidas, e não tem um minuto para sentar com o filho para perguntar como é que ele está, para saber do que está acontecendo. E quando ele erra, não corrige, pelo contrário, passa a mão na cabeça. E a Bíblia diz: quem não castiga seu filho, ou seja, não corrige, não o ama. Porque a Bíblia diz que o pai repreende o filho que ama. Quem ama corrige, quem ama quer ver o bem, é para o bem. Amanhã vai dizer para ela: eu estou lhe castigando agora para que amanhã você me reconheça e saiba que foi o melhor para você. Deus faz isso com a gente. Deus não passou a mão na cabeça de Adão. Pelo contrário, castigou Adão, para mostrar a Adão que ele não mandava em nada, que ele tinha autoridade sobre Adão, que Adão não mandava em nada. Deus fez com que Adão pagasse pelo seu erro, e muitos pais não fazem seus filhos aprenderem a pagar pelos seus erros. Por isso pessoas hoje não aceitam nenhuma repreensão. Adolescentes que quando é repreendido parte para agressão. Pessoas hoje que não conseguem de maneira nenhuma ouvir sequer um conselho. Não consegue. Se tira uma nota baixa no colégio, ao invés de ele se esforçar para melhor, ele vai brigar com a professora. Porque não aceita perder, não aceita um não como resposta. Por isso, tem muitos hoje jovens que casam e cometem feminicídio
com as mulheres, porque não aguenta ouvir um não, porque a mãe nunca disse um não para ele. Filhas que arranjam maridos querendo que o marido seja igual ao pai dela, porque o pai nunca disse um não para ela, e ela vai sofrer. Por isso tem tanto jovem sofrendo, tanto jovem vivendo uma vida dessa aí. A Bíblia nos ensina a viver. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia ensina a gente a ter caráter divino, caráter de Deus. A Bíblia nos dá todos os passos aonde devemos andar. Pastor Cordon falou aqui domingo: lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Se você quer um conselho, palavra de Deus. Está dizendo como criar nossos filhos. Está ensinando como ser pai de família. Está ensinando como ser mãe. Está ensinando como ser filho. A Bíblia ensina como devemos proceder. Como devemos proceder. Agora volta para Provérbios 19, verso 18. 19, 18. Eu não vou me demorar não. 19, 18. Aí vai dizer assim: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não mate de pancada. Corrige enquanto tem idade para, mas não mate de porrada. Não educa ninguém. Quem educa é ter caráter. O pai tem que ser exemplo. O pai e a mãe tem que ser exemplo, tem que ter autoridade. E a autoridade não vem de agressão. A autoridade, ela vem da conquista do respeito dos filhos. O filho tem que olhar para o pai e dizer: eu não posso enfrentar esse aí não, que é meu pai. Eu não posso enfrentar essa aí que é minha mãe. Mas só consegue isso com o quê? Caráter divino. Porque quando teme a Deus não enfrenta os pais, porque sabe que o 5º mandamento é: honra teu pai e tua mãe. Quando a gente ensina honrar pai e mãe, eles sabem que eles não podem ser contra nós, eles não podem enfrentar a gente. Um não é um não e acabou. Você não vê hoje um filho dizer: bença meu pai, bença minha mãe. Eu sou de uma geração que a gente usa isso. Minha mãe me abençoe, meu pai me abençoe. Eu sou de uma geração assim. Você não vê hoje um menino, quando o pai está falando, ele cala a boca, ele discute, retruca. Por quê? Porque nunca foi ensinado. Geração perdida. Uma geração perdida, totalmente perdida, porque não houve ensinamento espiritual. Não houve a palavra de Deus no cardápio diário do jovem, da criança. Porque o texto é: corrige os seus filhos enquanto eles têm idade, ou seja, enquanto estão pequenos. Enquanto dá para você introduzir a palavra de Deus no coração, enquanto dá para ensinar, porque depois que cresce não tem jeito, porque já experimentou as coisas do mundo, já se prostituiu, já usou droga, já xingou palavrão, já bateu em pessoas, já viu a maldade, não tem mais como consertar. E aí a mãe passa vergonha. Passa vergonha, como está acontecendo hoje. As mães passando vergonha com seus filhos. Não é fácil uma mãe. Chegue no domingo de manhã, na porta do presídio, ali no aviário, para você ver a humilhação que é. Procure saber como é uma revista de uma mulher. Muitas pessoas pensam que é só revistar, né? Ela agacha nua no espelho no chão. Nua, uma senhora de 70 anos, 60 anos, 50, ela se agacha nua num espelho, com a gente vendo ela, as partes íntimas dela. Eu sou capelão, de vez em quando eu fazia visita. Você leva um bolo, a mãe leva um bolo para o filho, a faca fura o bolo todinho, desmancha, vai esbagaçado para ele ver, para ele comer. O bolo que ela fez com tanto carinho, e ela olha assim, às vezes a lágrima desce do olho. A vergonha de ver a polícia invadir a casa dela e levar o filho algemado. A vergonha de ver o filho sentado na porta da casa dela com a renca de amigos fumando maconha. A vergonha de ver a filha chegar de madrugada, toda lambuzada, toda marcada, de ter feito sexo com 2, 3 homens.
A vergonha de todo dia ter um homem na porta dela, se intitulando genro. Por quê? Porque não houve base. Pastor, por que isso acontece? Porque as pessoas deixam Deus para segundo plano. Deixam a palavra de Deus para o último recurso. Já reparou que as pessoas só conseguem buscar a Deus quando está tudo errado, quando já aconteceu a tragédia? A palavra de Deus é preventiva. Ela não é um medicamento, ela é preventiva, para que não aconteça. A palavra de Deus não é para quando a pessoa está lá já morrendo, que a gente vem introduzir a palavra de Deus. Não, é preventiva. Ela serve para isso. Paulo diz para Timóteo: toda escritura inspirada por Deus, ela serve para corrigir, ela serve para punir e ela serve para doutrinar. E a gente está ignorando a palavra de Deus. Ignorando. Agora vá lá para o Novo Testamento, para você ver que não é uma coisa da lei, é uma coisa do Novo Testamento, aonde nós vivemos com base de fé de cristão. Efésios capítulo 6, verso 4. Efésios 6, 4. Nós não devemos espancar nossos filhos, mas também, olha o que diz. Efésios 6, 4, Novo Testamento. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Paulo, antes de falar das armaduras de Deus, dos escravos e os seus donos, ele fala uma coisa interessante. Ele começa o capítulo 6 falando de filhos. Ele começa dizendo assim: 6:4. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Você deve criar com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Criar com o quê? Com disciplina e com ensinamentos o quê? Manda ensinamentos acadêmicos? Não, disciplina. Disciplina é... Vou dar uma dica. Menino levanta de manhã, o pai e a mãe não ensinam a forrar uma cama. Não ensina a dar descarga no banheiro. Não ensina a fazer nada dentro de casa. Não ensina a obedecer às ordens antes de ir para o colégio. Não ensina a sentar mais tarde, quando chega da escola, a fazer o dever de casa. Disciplinar ele é dar tarefas para que ele aprenda que a vida não é fácil, que ele não tem que pegar o que é dos outros para viver, ele tem que conquistar, trabalhando. E com ensinamentos cristãos é ensinar ele a orar, a ler a Bíblia, a respeitar o próximo, a amar o próximo. Ensinamentos cristãos. Faltou isso nos anos 90, nos anos 2000, e está faltando isso nessa geração da agora. Porque os pais, e principalmente os cristãos, igreja, paz do Senhor, Shabari canta, e chega em casa, Bíblia fechada. Quando quer corrigir os filhos, é seu assim, assim, seu assado. Mas olha, Carolzinha chega a pira comigo: pai, tudo usa a Bíblia. Tudo. Não sou crente não, pai. A Bíblia, pai, tudo é a Bíblia. Para corrigir tudo eu uso a Bíblia mesmo. Uso para tudo. Porque, querendo ou não, eles têm que ouvir. Meus ensinamentos é baseado nas Escrituras. Goste ou não goste. Não quer ser cristão, mas também vai ter caráter. Vai ter caráter. Não vai por aí roubar, matar, vai ser homicida, prostituta. Por quê? Porque, querendo ou não, tem um temor de Deus. E isso é fundamental na fé cristã. Está cheio de crente destruindo a família, porque a Bíblia só é para pregar para os outros, e dentro de casa ninguém prega.
Está cheio de crente que chega para o vizinho e prega para A, para B, para C, e dentro de casa não prega. Não importa se eles vão se converter ou não, mas a obrigação sua e minha é pregar. Paulo disse para Timóteo: pregue a palavra. 2 Timóteo capítulo 4: Timóteo, pregue a palavra, no tempo e fora do tempo. A todo tempo pregue, Timóteo. É uma ordem de Paulo para Timóteo. E Paulo, tudo que Paulo falou, ele recebeu do Senhor. E a gente tem que aprender. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não era pai biológico, mas tinha filhos na fé. Tem muita gente negligenciando a palavra. Negligenciando a palavra. Por isso é que é bem claro, bom corrigir e disciplinar a criança quando todas as suas vontades são feitas. Quando todas as suas vontades são feitas. O que é todas as suas vontades ser feitas? Tudo que o filho quer, mamãe e papai dá. Tudo que pede, dá. Tem que aprender a ouvir não. Tem que aprender para que essas pessoas cresçam sabendo ouvir não. Eu não posso ter isso agora, eu vou trabalhar para ter. Eu não posso agora. Eu não. Esse é o problema. E aí ele termina. Ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Não é o que está acontecendo agora? Não. Todo dia o rabecão passa para pegar um e a mãe chorando em cima do cadáver do filho. Quando pensa que não, a mãe procura a filha, some, quando vai ver está presa junto com o namorado que é traficante. Eu passo todo dia ali Eu sou muito observador. Eu dirijo parecendo que tem um radar. Eu vejo tudo o que eu estou fazendo. Meu olho parece que é olho de Tandera, como diz o povo. Eu vejo tudo. Eu parece que tem um radar na minha mente que eu consigo processar tanta coisa. Volta e meia eu vejo uma jovem que eu vi crescer, entrar naquele Hollywood quando eu vou ali passando no anel de contorno. E eu falo, mas já está assim. Sabe por quê? Não recebeu disciplina espiritual. Vive na prostituição. Jovens vendendo o corpo e as mães passando vergonha. É isso que está acontecendo. Por quê? Está faltando aqui, ó, na vida dos adolescentes. Eu não vou falar para adolescente. Eu já preguei outro dia eu preguei para adolescente aqui. Lá em Efésios capítulo 6, filhos, obedecer a vossos pais, porque é o mandamento com promessa, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Mas também os pais têm que fazer por onde ensinar. A Bíblia fala mais do ensinamento de pai para filho do que filho obedecer pai e mãe. Porque quando a gente ensina, o filho obedece sem precisar impor. A vara não precisa, a vara da correção, quando eles aprendem o caminho certo. Eu conheço pessoas que os pais não são retados, mas os meninos não aprenderam. Minha mãe não me ensinou muita coisa não, mas minha avó me ensinou. A minha avó me ensinou a temer a Deus. A minha avó me ensinou a orar. A minha avó me ensinou a ir à igreja. A minha avó me ensinou a ser pai. Eu fui marido com 15 anos e pai com 17. E nunca deixei meus filhos sozinhos. Nunca abandonei. Fui responsável. Amei, porque eu tive amor. Foi ensinado para mim. Minha avó passou o Deus que ela tinha para mim. Ela fez o papel da minha mãe. Graças a Deus. Nunca precisei ser preso. Nunca precisei meter vergonha em minha mãe. Pelo contrário, meu padrasto sempre fala, ele brinca, neguinho, aí ó, Cristiano, a educação foi outra postura, outra educação. O exemplo é que eu estou aqui hoje. Porque meus pais, quando eu digo meus pais, minha avó, meu tio, plantaram em minha vida, ó, palavra. Amém? Culto de família é isso. Vamos guardar isso no coração. Pega teu filho em casa. Se você que é jovem não tem filho, você vai ter um dia. Já aprende agora. Eu tenho o maior arrependimento, porque eu fui buscar Jesus já um pouquinho já mais tarde. E eu não pude, quando eu busquei, meus filhos já estavam grandes. E eu não pude dar a eles o que eu tenho hoje. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria filhos melhores. Não são maus filhos, graças a Deus.
mas eu teria bem melhores. A culpa hoje da vergonha de muitas mães também é delas, porque não ensinaram. Umas nem tanto, mas também são delas. Nem todas, né? Mas na maioria negligenciaram a palavra de Deus em casa. Começar a falar de Jesus dentro de casa. Em vez de botar o tchan e a novela, bota o louvor, bota o filme gospel, lê a Bíblia, fala de Jesus, bota a pregação em casa, para eles ouvirem. Amém? Vamos orar para a gente ir para casa?